para redução de peso aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, trata-se da molécula semaglutida, inicialmente liberada no país para controle do diabetes, mas que registrou importantes resultados para a perda de quilos, e o aval da agência foi dado, então, nos últimos dias de 2022. Esse é o assunto do consultório CBN de hoje, que tem a alegria de receber o Dr. Lucas Costa, felicíssimo endocrinologista, especialista em emagrecimento. Doutor, muito obrigada por nos atender. Seja muito bem-vindo ao CBN. Oi, Bárbara. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Conta mais pra gente, doutor, sobre essa molécula, esse medicamento aí que foi aprovado pela Anvisa agora, inicialmente, como eu disse, indicado para diabetes e agora para sobrepeso, para obesidade. Como ela funciona no corpo, como se dá essa aplicação? Conta pra gente todos os detalhes. Perfeito. É realmente uma revolução para nós especialistas que tratamos obesidade e também para as pessoas que precisam de um tratamento efetivo, que sofrem com essa doença. A semaglutida, ela já existe no nosso país. Ela existe na versão de Ozempic, na versão de 1 miligrama, que é para o tratamento do diabetes, assim como o Rybelsus, que também é a mesma substância, mas por via oral, também liberado para o tratamento do diabetes. A grande novidade é que nós receberemos no Brasil em breve, foi liberado pela Anvisa, uma versão da semaglutida em uma dose maior, é uma dose de 2,4 miligramas, que é a dose efetiva para o tratamento da obesidade. E o que é a semaglutida? A semaglutida é uma molécula que se parece com um hormônio que o nosso próprio intestino produz, chamado GLP-1. E o que esse hormônio sinaliza? Qual que é a função dele e por que é tão importante esse avanço? O GLP-1 é uma molécula que sinaliza a saciedade. Ele tem uma ação tanto no sistema nervoso central, no hipotálamo, na área que controla a ansiedade, quanto no próprio sistema gastrointestinal, no sistema digestivo. Então, ele também retarda o esvaziamento do estômago. A pessoa, o paciente, se sente saciado por mais tempo, diminui a vontade de comer doce, carboidrato, aqueles comfort foods, né? Que a gente diz que geralmente são aqueles alimentos que estão associados a um grande prazer, geralmente ultraprocessados, com grande quantidade de açúcar, de gordura. Então, esses são os mecanismos de ação principais dessa molécula. E ela só deve ser usada com indicação médica? Como a medicina consegue identificar se essa pessoa está apta ou não para receber esse medicamento, doutor? Bárbara, sua pergunta é muito importante, porque no nosso país, diferente da maior parte do mundo, infelizmente, essas versões, todas essas medicações que eu me referi, são vendidas sem receita. E muitas pessoas se automedicam, tendo uma série de efeitos colaterais. Então, para quem que ela realmente é indicada, quem realmente se beneficia do uso dessa substância? São pessoas com sobrepeso, ou seja, com índice de massa corporal maior do que 27. O que é o índice de massa corporal? É uma relação simples entre o peso dividido pela altura ao quadrado. Se o valor encontrado for maior do que 27, a pessoa tem sobrepeso, mas no caso do sobrepeso, está indicado se ela tiver alguma comorbidade, ou seja, alguma outra doença como consequência da obesidade. Por exemplo, a pessoa tem sobrepeso e hipertensão, sobrepeso e diabetes, ou qualquer doença que seja relacionada à obesidade, ela está indicada a partir do IMC 27. Ou mesmo para as pessoas que não têm nenhuma comorbidade, mas têm IMC de 30, ou seja, estão categorizadas como pessoas com obesidade, também está indicado o tratamento com semaglutida. E o tratamento da obesidade, no geral. Sim. Esse tratamento, doutor, ele geralmente é associado a outras coisas, como outros medicamentos, ou até mesmo a prática de exercício físico, alimentação saudável, tudo mais. Ele depende também desses fatores associados? Todos esses fatores são muito importantes para o controle da obesidade, né? A gente prega sempre a mudança do estilo de vida. Então, os pilares, alimentação saudável, de preferência, uma alimentação limpa, né? Uma alimentação com poucos alimentos ultraprocessados, a prática de atividade física regular, esses são pilares do tratamento da obesidade, assim como o controle do estresse,
Ter um sono profundo e reparador em quantidade suficiente também é muito importante. E o tratamento medicamentoso, ele é adjuvante, ele é complementar, mas não são estratégias concorrentes. O indivíduo com obesidade, a gente precisa cuidar de todos os pilares. Então, a terapia medicamentosa está muito bem indicada para os indivíduos com obesidade, mas isso não substitui a necessidade dos hábitos saudáveis. Certo, doutor. Uma outra dúvida em relação a como esse medicamento será consumido. Pelo que eu li, é uma injeção semanal ou essa indicação pode mudar de acordo com cada caso? Não, é uma aplicação semanal. É uma aplicação subcutânea. É uma agulha muito pequena, uma agulha de 4 milímetros, muito fina, que tem algumas áreas de aplicação, mas o mais comum é no abdômen, 2 centímetros ao redor do umbigo, uma vez na semana. Então é uma posologia, um modo de aplicação relativamente prático, né? Porque a pessoa só precisa usar uma vez na semana, mas para o tratamento da obesidade, a versão injetável é a única que tem comprovação de funcionamento. A versão oral não está indicada para o tratamento da obesidade. E aí, geralmente, é indicado que essa aplicação seja feita ou com um profissional, ou na farmácia, ou em casa mesmo, doutor? Não, ele já vem em um dispositivo que é uma caneta. É uma caneta própria para a pessoa se aplicar. É muito parecido, por exemplo, com as canetas de insulina. É até uma confusão muito comum que as pessoas fazem, né? Como é um remédio para o tratamento do diabetes, muitas pessoas acham que é insulina e não tem nenhuma relação. Os análogos de GLP-1, o Ozempic, agora o Wegovy, eles não são insulina, mas realmente eles vêm num dispositivo muito parecido, que é essa caneta para aplicação de medicações subcutâneas que o próprio paciente se aplica. Maravilha. Estou conversando com o doutor Lucas Costa Felicíssimo, endocrinologista, especialista em emagrecimento. Nós estamos falando sobre a molécula semaglutida, liberada agora pela Anvisa para tratamento de obesidade e sobrepeso. Fique à vontade para mandar a sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 11 99911 9981 e o nosso e-mail é o barbara.falcão@cbn.com.br. Doutor, tem um ouvinte perguntando aqui, o Luiz Medeiros, sobre contraindicação. Se tem alguma contraindicação esse medicamento, pode dar algum efeito colateral negativo, o que a gente deve investigar para descobrir se o paciente pode ou não fazer o uso? Perfeito, Bárbara. E é justamente por isso que é importante usar sempre com acompanhamento e com indicação médica. Porque antes do início da medicação, a gente tem que verificar se está indicado para essa pessoa, se esse é o melhor tratamento para ela e se ela não tem nenhuma contraindicação. Então, quais são os efeitos colaterais mais comuns? Como ela tem uma ação muito grande no sistema digestivo, o efeito mais comum são náuseas, enjoos, né? Geralmente são efeitos transitórios, toleráveis e que pode ser tratado com sintomáticos. Mas é justamente por esse motivo que a gente sempre começa com uma dose muito baixa e vai aumentando gradualmente conforme a necessidade. Muitos pacientes não precisam chegar na dose máxima, mas é muito importante fazer esse aumento escalonado, que a gente diz, para aumentar a tolerância, para diminuir esses efeitos adversos no sistema digestivo. Ela também pode provocar, eventualmente, vômitos, é mais raro, e alguma alteração da frequência intestinal. Mais comum é constipação, mas também pode provocar diarreia. Além disso, alguns outros efeitos são ainda mais raros, como cefaleia, dor de cabeça, é um efeito que pode acontecer, e, eventualmente, alguma prostração. Ela é contraindicada em algum caso, doutor? Ela tem contraindicações, como todas as medicações. Semaglutida é uma medicação, então é importante que a gente deixe isso muito claro. Felizmente, as contraindicações são muito específicas. Por exemplo, existe um tipo específico de câncer de tireoide, que é um tipo raro. Não é para qualquer pessoa que teve câncer de tireoide que está contraindicado. Mas pessoas que já tiveram esse tipo específico de câncer de tireoide não podem usar essa substância. Maravilha. Em relação ao prazo de uso, como o senhor disse, tem que ter esse acompanhamento, né, médico sempre, mas existe um ponto em que o médico vai falar, ok, não precisa mais usar, ou é um uso contínuo? Tem alguma previsão, assim, mais ou menos, de quanto tempo dura essa utilização?
Bárbara, essa é uma questão que é muito importante a gente esclarecer para quem nos assiste, porque é uma confusão comum achar que deve ser utilizada até chegar no peso e simplesmente suspender a medicação. A obesidade, ela é uma doença crônica. Existem alterações fisiológicas, alterações no nosso sistema nervoso central, no trato gastrointestinal, inflamação subclínica em todo o corpo. Então, como uma doença crônica, o tratamento também é crônico. Não é um tratamento de curto prazo, é um tratamento de longo prazo. Muitas vezes, respondendo a sua pergunta anterior, pode sim ser associada a outras medicações, se houver necessidade. Ela pode ser usada, inclusive, em pacientes que já foram submetidos à cirurgia bariátrica e tiveram reganho de peso. Então, o tratamento da obesidade é um tratamento crônico que exige acompanhamento e pode ser, na maior parte das vezes, estar indicada a um tratamento de longo prazo. Doutora, nossa ouvinte Júlia Torquato pergunta aqui no chat do YouTube se tem alguma contraindicação para pessoas com mais de 60 anos. Não, felizmente a idade não é uma contraindicação. Obviamente, em pessoas com idades mais avançadas, não 60 anos, mas em idade mais avançada, a gente tem que avaliar o risco-benefício, mas a idade não é uma contraindicação. A Tânia Maria, de Ribeirão Preto, São Paulo, faz uma pergunta aqui que eu imagino que o senhor não vai saber responder, porque ela pergunta sobre o SUS, se esse medicamento será fornecido pelo SUS. Ela disse que vive na briga com diabetes, sobrepeso e algumas enfermidades, mas não dá para a gente saber ainda, né, doutor? Ou já tem alguma informação nesse sentido? Tem? Bárbara, é possível responder essa pergunta. E eu achei muito importante que ela trouxesse esse assunto, porque a obesidade, ela é uma pandemia. No nosso país, 60% das pessoas estão acima do peso e 20% dos brasileiros hoje estão com obesidade. E, infelizmente, o Sistema Público de Saúde, o SUS, não oferece nenhum tratamento médico clínico para obesidade. Existe prevenção, existe terapia nutricional, educadores físicos no SUS e existe a cirurgia bariátrica. Mas não existe nenhuma medicação fornecida pelo SUS para o tratamento dessa comorbidade tão importante, né, que diminui a qualidade de vida das pessoas, aumenta o risco de outras doenças, não só hipertensão, diabetes, infarto, AVC, mas 13 tipos de câncer também estão associados à obesidade. Então, é um problema de saúde pública e que deve ser olhado com bastante atenção. Temos essa necessidade de, não necessariamente essa substância, mas ter um tratamento médico clínico disponível no SUS por ser um problema de saúde tão frequente. Bom, um outro tema que tem a ver com isso, uma outra pergunta aqui que chega da Ana, é sobre o valor desse medicamento. Eu imagino que a gente não tem ainda esse valor exato, mas pelo que eu pesquisei aqui, com base no preço dos Estados Unidos, é um valor bem elevado, né, doutor? Bárbara, são medicações bastante dispendiosas. São medicações relativamente recentes que detêm patente da indústria farmacêutica. Então, a nossa expectativa é que chegue a um valor um pouco mais acessível, porque os valores eles são regulamentados nacionalmente. Então, a indústria farmacêutica tem que adaptar o valor à realidade do SUS. Não é um valor em dólar convertido em real, felizmente. Mas ainda assim, é um valor muito dispendioso. E esse é o principal motivo que nós estamos felizes com a chegada dessa versão de 2.4, porque a versão que já existe na farmácia de 1.0, hoje é próxima a R$1.000. Se nós formos multiplicar, seria R$2.400 por mês. E a gente tem expectativa que essa versão de 2.4 chegue a um valor inferior, mas ainda assim entendemos que, infelizmente, não é acessível para a maior parte da população brasileira. Tem um outro ouvinte que não se identificou, mandou aqui uma pergunta, ele diz: eu vejo muitas pessoas usando dapagliflozina como emagrecimento. Pelo que eu pesquisei, é um medicamento usado para diabetes, né, doutor? Acontece isso de as pessoas pegarem um medicamento de diabetes e usarem para uma finalidade que não é a finalidade correta? Bárbara, acontece muito, não só para o diabetes, mas como medicações que têm várias indicações. Muitas vezes o médico pode fazer um tratamento off-label em alguns casos, mas
é sempre contraindicado que pacientes usam essa substância por conta própria. E qual que é a diferença? Por que uma medicação, ela, por exemplo, a gente já tinha semaglutida, mas ela não estava como indicação da obesidade na bula, estava como indicação do diabetes? Para uma medicação ser aprovada para o tratamento da obesidade, ela tem que ter uma perda de peso superior a 5%. E aí o que acontece? Algumas medicações, esse é o caso da dapaglifosina, que foi citada, ela leva sim a uma perda de peso, só que é uma perda de peso inferior a 5%. Então ela não está aprovada em bula para o tratamento da obesidade. Ela tem um efeito sim de emagrecimento por eliminar a glicose, açúcar na urina, só que tem uma série de efeitos colaterais. Ela está liberada para o tratamento do diabetes. Então não se recomenda fazer uso por conta própria de medicações, de qualquer medicação. Maravilha, doutor. Mais uma pergunta que chega aqui para a gente no WhatsApp, da Cristina. Ela pergunta se quem tem problema de refluxo gastroesofágico pode utilizar esse medicamento ou se há alguma contraindicação. Então, como essa medicação lentifica o esvaziamento do estômago, pode haver um aumento do refluxo, dos sintomas, uma piora do quadro, né? Então, essa é uma contraindicação relativa. O médico vai avaliar o custo-benefício para saber se está indicada para essa pessoa ou não. Não, mas a semaglutida realmente pode piorar os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Muito bom, doutor. Bom, a gente está falando aqui hoje é o primeiro Revista CBN de 2023, primeiro do ano, então a gente tem falado muito sobre metas, né? E o emagrecimento geralmente é uma das metas que está presente aí na listinha das pessoas, justamente porque a gente tem essa epidemia de obesidade, né? Tantas pessoas acima do peso. E eu pergunto ao senhor, para quem começou o ano falando, quero emagrecer, né? Uma das minhas metas. Você que é um especialista em emagrecimento, por onde começar, doutor? Bárbara, eu sugiro começar mudando a meta. É muito comum que a gente pense, quero perder 5 quilos, quero perder 7 quilos, mas eu trocaria essa meta por quero ter hábitos saudáveis e mantê-los. Por exemplo, quero ter uma regularidade na atividade física, eu quero progressivamente melhorar a qualidade da alimentação, incluindo boas opções e retirando alimentos que não são tão indicados. E aí o emagrecimento vai ser uma consequência da melhora dos hábitos. Mas lembrando que esse é para aquelas pessoas que estão acima do peso, que às vezes querem até perder alguns quilos por motivo estético, que é um pouco diferente do nosso assunto principal. As pessoas com obesidade, sim, devem ter essa melhora nos hábitos, mas as pessoas com obesidade precisam não só do acompanhamento médico, mas idealmente de um acompanhamento multidisciplinar, que envolve também o acompanhamento nutricional, que envolve o acompanhamento de um educador físico, eventualmente o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, se houver compulsão alimentar associada. Então, essa é a minha sugestão aí, trocar a meta de quero perder tantos quilos por quero ter hábitos saudáveis. Muito bom, doutor Lucas Costa, felicíssimo, endocrinologista, especialista em emagrecimento, falando com a gente aqui no consultório CBN. Muitíssimo obrigada, doutor, pela entrevista e volte sempre. Bárbara, foi um prazer. Muito obrigado. 2h28, registrando aqui algumas participações que estão chegando. Meu Deus, tinha um e-mail aqui, eu me perdi aqui. O Evanildo Lira Uchoa mandou um e-mail, ele que fala do Ceará,